Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais um programa Altos Papos. Programa Altos Papos hoje na Casa Francesa. Boa tarde, né? Meio quase boa noite, tudo bem, Seba? Tudo bem, Pascoal? Boa tarde, tudo bem, Andressa? Boa tarde. Tudo bem, Tudo Alex? jóia? Ótimo. É um prazer imenso estar aqui na Casa Francesa. Você esteve conosco lá Pois é. na Piraju Tour, no quiosque, né? Gravando. E a Casa Francesa estava em reforma, estava Exato. sendo preparada. E hoje você nos acolhe aqui no programa Altos Papos, né? Você e o Pascoal. E a gente fica muito feliz. A gente que agradece, né? Naquela época ainda estava tudo novo, era novidade, e hoje a pousada já está funcionando. Então a gente está muito contente de receber vocês. Eu me lembro do episódio com vocês. Quando estiver funcionando tudo, chegou o momento. É muito bom. Olha, tem uma meta a ser cumprida e vocês buscaram essa meta, finalizaram um projeto. Um projeto para você que está nos assistindo, você vai ver o vídeos, imagens para Piraju, para a nossa região. É um ganho fantástico, maravilhoso, né, Andressa? Nem falha, Alex. Muito obrigada pela recepção de vocês. Realmente, assim, a casa é algo, nossa, é um presente para Piraju e para toda a nossa região, né? Algumas pessoas de Piraju só tiveram a oportunidade de já vir aqui conhecer. Eu sei o quanto o Seba, Alex, está convidando tantas pessoas, né, Seba, para que venham conhecer. Sim, venham conhecer, exatamente. Porque realmente ficou algo totalmente diferente do que a gente já tinha, né? Vocês estão oferecendo algo aqui para a nossa região, para a nossa cidade, totalmente diferente. Então, obrigada pela recepção, obrigada pelo investimento, né, por ter acreditado na nossa cidade. E hoje, contar mais um pouquinho para as pessoas sobre a pousada, sobre a casa, sobre vocês. Sim, bom, a pousada está funcionando, finalmente. A gente estamos com o alvará dos bombeiros e também da vigilância sanitária. Então, hoje a gente já consegue ter um público. A gente começou a receber público a partir do dia 17 de outubro. Foi uma data muito especial para a gente. E estamos recebendo bastante reservas, bastante gente procurando para o verão, né? Querendo ou não, tem muita procura. Carnaval, então, já fazem meses que a gente já completou. Tudo bem, é uma pousada pequena, né? Na verdade, é a nossa casa. São 8 suítes no total, tirando a nossa, então são 7 que a gente consegue alugar. Dessas 7, 3 são duplas. E a gente consegue receber 25 pessoas com bastante conforto. E é isso, hoje a gente está com o resultado. Sempre tem uma ou outra melhoria para fazer, acho que isso é eterno, né, em qualquer casa. Sim, com certeza. E a gente está contente, está esperando cada vez mais hóspedes. Já nós estamos contentes de acabar a terminar a Sobras, porque foi uma reforma com longo prazo. 21 meses de reforma foi momento longo, mas nós tivemos a sorte de receber a ajuda da Flávia Curie, que é a nossa arquiteta, e que é uma pessoa que nós vamos agradecer por toda a nossa vida. Foi muito importante para nós de ter esta ajuda, porque o início da Sobras foi à distância, e de receber uma ajuda tão especial, com proximidade e profissional. E de toda a equipe também, que eu acho importante falar. A gente teve a equipe do nosso construtor, que é o Fernandinho, e todos assim, extremamente capacitados. E a gente teve, tudo bem, uma obra tem um outro perrengue, como toda obra, né? Uma reforma. Uma reforma.
E a gente ficou muito feliz que no final a gente, sabe, vai indicar, sem sombra de dúvidas. A gente quis muito trabalhar com fornecedores e prestadores da cidade de Piraju, porque a intenção é que as coisas, eu insisto, que Piraju melhore, avance, evolua, né? Tanto que o pessoal aqui na pousada questiona sobre refeições. Não tem refeição, só tem um café da manhã. A gente faz o nosso café da manhã, que são pessoas também da região que nos oferecem os produtos. Sim. Almoço e jantar, a gente indica os restaurantes da cidade, porque a gente quer que a cidade tenha essa rotatividade, né? Que, economicamente falando. Sim. Não, maravilhoso, né? Não, com certeza. E vamos só fazer uma retrospectiva, né? Para quem ainda não os conhece, o Sebastião Oliveira e o Pascoal. Conta um pouquinho da história de vocês, né? Até vocês chegarem aqui hoje para esse sonho realizado, né? Sair lá da Europa, né? Com e certeza. vir investir aqui em Piraju, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, né? Porque, Essa experiência poxa, de vocês. Sim, fantástico. Na verdade, assim, eu cresci em São Paulo, minha família é de Piraju, mas eu cresci em São Paulo, vinha para cá de férias e, para mim, assim, jamais vou morar numa cidade tão calma quanto Piraju. Aí cresci em São Paulo, estudei, fiz Mackenzie, comércio exterior, trabalhei. Aí fui para a França, na verdade, sim, teve meu professor de francês, eu estudava na Aliança Francesa, que é amigo comum do Pascal, onde a gente começou, a gente se conheceu à distância. Aí a gente foi conversando, tal, fui para lá, fiquei de férias em julho, né? Julho De um ano. Aí eu fui 2013. Foi no melhor momento que a gente foi para a França, que eu fui para a França, que era verão, maravilhoso. A gente visitou, a gente foi para o Marrocos, a gente fez algumas coisas interessantes. Foi quando eu decidi de ficar, nossa relação ficou, a gente se deu essa chance. E foram quase 10 anos que a gente morou em Paris. E com o passar do tempo, existem coisas que as pessoas só vivendo para ter certeza, para ter a experiência, né? O clima influencia muito no comportamento do europeu, do francês em si. Então é tudo muito cinza, é muito chuvoso e com isso a gente sempre tinha essa vontade, depois de ter morado bastante tempo em Paris, ter essa vontade de investir no Brasil e, por que não, em Piraju, que é uma cidade acolhedora, aconchegante, com bastante atividade. E foi quando, com a crise, né, do Covid, a gente optou em... A gente optou não, a gente teve uma capacidade financeira superior, o euro comparado ao real, a gente teve uma capacidade financeira para investir nesse empreendimento. Nossa, sem dúvida, um investimento significativo, né? Uma reforma, um investimento significativo. Vocês fiquem à vontade para citar valores. Isso mostra o quanto vocês estão acreditando na cidade, no potencial turístico. Sim. Né? Você diz, Pascoal, vocês falam, né? Mas temos só 7 suítes, mas são as suítes. E são quartos muito bem acabados, muito bem decorados, né? E por um custo que cabe no bolso de qualquer viajante. A gente estava discutindo turista, família, turismo, família, mesmo aqueles que estão de passagem prestando trabalho nas empresas do município, tem um local extremamente aconchegante, agradável, para poder descansar, para poder... É a frase que o Pascal gosta de falar. Na verdade, o nosso conceito, o nosso projeto é sobre a generosidade. E a generosidade para nós é de oferecer todos os nossos livros, 3.500 livros, os móveis, que são móveis da França também. E a generosidade significa também de não só um bom publicitário, mas é um pouco de dizer, de oferecer por o preço de uma pousada a qualidade de um hotel 5 estrelas. É um pouco pretensioso de dizer isso, mas é um pouco a verdade, porque todas as escolhas que nós fizeram são escolhas bem específicas de, por exemplo, os sofás Togo, que são sofás bem conhecidos na França, mas que são muito aconchegantes. Você vê
quando você senta aqui, você não quer sair. Muito bom. Mas Com certeza. é importante para nós de oferecer Conforto. Na verdade, é essa questão de querer oferecer conforto. A gente teve uma bagagem rica de viagens em todo o mundo, Ásia, Europa, África. Então a gente viu um pouco. Eu trabalhei muito na hotelaria, então, na França. Sim. Hotel, eu comecei com 3 estrelas, 4, 5. Então, eu passei por tudo isso. Com toda humildade, eu sei que tem muitos hotéis que eu ainda não conheci na vida, mas da experiência que eu tive, eu acho que eu trouxe para cá tudo que os hotéis poderiam oferecer para todo tipo de público, um público mais, como on dit, aisé, mais choisi. mais escolhido, um público mais definido, vamos assim dizer. Mas é a questão, a gente está em Piraju, a gente quer que queremos ter todo tipo de público, então o preço hoje é muito acessível. É a questão, uma pousada com preço de hotel, perdão, um hotel 5 estrelas com preço de pousada. Até porque, só cortando você, até porque público mais diversificado possível vai ter acesso a toda essa riqueza de cultura que vocês adquiriram ao longo da trajetória de vocês aqui, né? Pertinho, no interior de São Paulo. É muito bom. Não, e sem contar assim, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui esses dias atrás, numa outra questão de trabalho. E é engraçado que até o meu marido citou, né? Meu Deus, que delícia para as pessoas que trabalham home office estar ali sentado na copa, trabalhando ali com aquela vista, com aquela paisagem. Assim, parece que você está realmente na sua casa, assim, né? Ou até mesmo, em algumas pessoas, até numa situação muito melhor até do que o conforto da sua própria casa, porque você está ali se sentindo totalmente acolhido, como a sua casa, né? Assim, seu sentimento, que nem o Pascoal falou, vocês estão deixando que as pessoas venham conviver um pouquinho com vocês aqui, né? E isso é muito novo, desculpa te cortar, Sim. mas isso, pela minha visão, é muito novo, vamos falar, para o interior de São Paulo. E isso é muito comum onde a gente morava, as pessoas gostavam disso. A gente fazia Airbnb em Paris, né? A gente alugava um quarto. E uma vez eu estava entrando assim com as roupas no quarto e tinha uma hóspede. Ela chegou no momento e falou assim, poxa, desculpa atrapalhar. Não me atrapalhe nada. Eu tenho um cargo elevadíssimo, eu posso ficar no hotel mais chique, mais caro de Paris. O que eu quero é isso, eu quero vida, eu quero viver a vida. Então, as pessoas vêm para viver a nossa cultura, essa cultura misturada. Eu sou franco-brasileiro, ele é francês, e a gente gosta de receber, sabe? Não é aquela questão, e aí, vai pagar quanto? É isso também, é fundamental que a gente ganha financeiramente, mas o tempo que a gente passa com os hóspedes é muito importante para a gente, e troca de experiência. E a gente tem noção que a vida é isso. Não tem preço, né, Seba? É a troca de experiências, então acho que isso é a parte mais rica que a gente possa... Acho que é a verdadeira e mais saudável rede social. Exato. Com certeza. Porque aqui nós temos o mundo na mão, mas a gente não tem uma troca de experiência, um bate-papo agradável, com tanta riqueza de detalhes, e é muito... E a acolhida, né? A acolhida de vocês, assim... Eu tenho acompanhado bastante, não só assim pessoalmente, mas nos grupos que nós estamos juntos, né, de outras questões aqui da cidade. Acho que a acolhida que vocês dão para todos, desde turistas, o quanto vocês estão apresentando a nossa cidade com olhar, com amor, com carinho, que muitas vezes os próprios pirajuenses não têm esse olhar pela cidade. Então, desde o primeiro momento... eu tenho acompanhado vocês fazerem isso, assim, que eu acho muito legal. E ainda me recordo da nossa primeira entrevista com o Seba, que eu comentei com muitas pessoas justamente esse seu olhar das qualidades da nossa cidade, da nossa região, com toda a sua experiência de vida por tantos lugares, né? Assim mesmo em Paris, que muitas pessoas às vezes idealizam uma questão e só você vivenciando. Então, assim... Esse lado realmente, o quanto aqui para nós as coisas são coloridas, né? Isso. Nessa parte de jeitos mesmo, de pessoas. Ainda mais depois desse processo todo de pandemia, as pessoas precisam disso, de carinho, de afeto. E realmente acho que, infelizmente, tem alguns lugares do mundo, por mais lindos e bonitos que sejam, assim, né? A gente não está questionando isso.
mas a gente sente falta de pessoa, né? Do afeto, sim. E essa troca que vocês estão proporcionando, acho que não tem preço mesmo, né? E é bom de conversar com pirajuenses e de mostrar uma outra perspectiva sobre a cidade onde eles moram, porque muitos jovens nos dizem: mas por que você não ficaram em Paris? E nós dissemos: mas você não sabe a sorte que você tem de estar aqui. Você pode fazer experiências outras, mas é bom de saber que aqui você tem uma qualidade de vida, você tem segurança, você tem respeito melhor do meio ambiente também, e você tem uma coisa que é muito importante para mim, que é o sentimento de comunidade. E aqui é uma comunidade. O fato que as outras cidades são um pouco longe daqui, você tem algo um pouco especial em Piraju, onde pessoas se conhecem, se reconhecem, se ajudam. E para mim, eu sou coach na minha vida profissional, é muito importante porque me dá uma outra perspectiva também da vida e o relacionamento que você pode ter com os outros. E aqui você tem algo mais especial que pessoas não entendem muito, que é o relacionamento com os vizinhos. Eu venho de uma pequena cidade na França, uma cidade medieval, menor do que Piraju, mas as pessoas com a vida moderna não se ajudam tanto do que em Piraju, por exemplo. E para mim é muito, toca muito minha sensibilidade. Sim. Muito interessante. Essa vivência na cidade que você é natural traz para cá, né, todo esse tem a palavra correta, não sei Essa dizer, bagagem mas essa bagagem mesmo, de né? livros aqui que a gente vê que são, você citou, Pascal, mais de 3.500 livros, diversos livros. E fale um pouco da parceria que você fez aí, deixando em aberto para o pessoal da Escola Joaquim Guilherme Moreira Porto, que tem o Centro de Línguas. É importante, Seba, falar um pouco disso. Sim. Né? Na verdade, a gente vem de família muito simples, né? A mãe do Pascal foi empregada toda a vida, minha mãe foi operadora de máquina numa indústria. Então, a gente sabe que foi importante para a gente desenvolver, estudar, para querer sair um pouco do nosso meio, né? E a nossa intenção, esse trabalho social que a gente tem com Moreira Porto e com outras escolas também de Avaré, que a gente já teve contato, Coronel, exatamente, foi de mostrar, de conversar com os alunos, vem aqui, ó, vamos ver, são pessoas, um exemplo diferente, não somos professores, a gente tem humildade, a gente está aqui para conversar com vocês, vamos bater um papo. Foi quando a gente foi na escola, conversar com os alunos, falar um pouco da nossa vida, sabe? Falar que a gente vem de meio simples, falar que é importante estudar sim, é importante ler, é importante querer ter um curso superior, não só superior, técnico também. Sim. Não é humilhação ser padeiro ou ser mecânico, mas seja alguma coisa, estude, queira evoluir na sua vida. Então a gente conversou, tinha em torno de 120 alunos, e a gente conversou bastante com eles vieram com questões, e aí gerou um outro assunto, porque conheci uma professora que dá aula numa escola, de um cursinho aqui em Piraju, então a gente vai conversar com os alunos também. E a gente deixou as portas abertas da nossa casa para eles virem, para conversar, para ter um momento especial com alguns alunos, para conversar, para ter uma experiência num outro ambiente, né? Porque a gente quer isso, a gente quer que seja desenvolvido essa questão social com os alunos, né? Que geralmente são de classe mais baixa, que tem problema com família, que não tem... A intenção é assim, dar um empurrãozinho, né, em um ou outro para que eles tenham a capacidade de querer evoluir na vida deles. Buscar conhecimento, né, Seba? Buscar conhecimento, buscar informação e através do estudo e da força de vontade poder mudar o seu destino para melhor. Eu acho que isso é importante. A gente ressalta muito a questão do estudo. Você buscar entendimento, buscar conhecimento. Você falou do curso técnico. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande
com mão de obra. E olha que nós estamos no Brasil. Na Europa, talvez vocês viram isso assim de forma gritante, né? A necessidade de mão de obra. Nós temos o mesmo problema de recrutamento de pessoas com formações e cursos técnicos. E a mesma coisa aqui, a mesma coisa na França. E se nós podemos contribuir só pequeno, como, não sei, aluno que vai mudar pouco a vida dele, de receber esta autorização, e porque para nós é muito importante de dizer a todos os professores daqui, de Piraju e da região, que se eles precisam de livros em português, em francês, em inglês, nós estamos aqui, eles podem emprestar o que eles precisam para fazer uma aula na escola deles, na nossa casa também. É lugar aberto, é lugar que, como todos os lugares, na minha opinião, pertencem de jeito ou outro à comunidade. E nós pertencemos na comunidade aqui e nós queremos contribuir. Nós não somos mais importantes do que outras pessoas, nós somos iguais, nós temos a humildade de não ter nascido aqui e nós respeitamos muito isso, mas nós chegamos e nós queremos dar pouco da nossa experiência se as pessoas querem aceitar isso. Perfeito, perfeito. E estar em conectividade com a comunidade, né? Com as pessoas e tudo mais. Não, essa vivência de vocês é muito importante e realmente, né, para os alunos eu acho que é interessante eles verem o quanto é palpável tudo isso. Exatamente. Depende única e exclusivamente de cada um deles. Exatamente. Então, E o esforço deles vai resultar, né? O questionamento foi assim, não, mas a gente não pode, a gente tem, imagina, a faculdade você tem que pagar, porque pública não dá para entrar. Aí eu falo, se você fazer um cursinho, você vai conseguir ajuda. E tem universidade privada, eu fui bolsista, né, no Mackenzie, foi duro, foi difícil. Mas eu não paguei, eu não tinha condição nenhuma de pagar o Mackenzie, foram 4 anos que eu não paguei. Então, mas estudou muito, né? Eu tive que estudar muito, ou tinha boa nota ou caía fora. Sim. Então você fica e fala, não, eu vou terminar, entrei, vou sair formado. E existem possibilidades, então basta buscar informação, né? O jovem precisa de informação. Buscar informação, né? E com certeza a troca hoje em dia, né? Essa troca, então, assim, realmente fica o convite, né, Seba, até o Pascoal também. Da mesma forma que vocês fizeram essa palestra com os alunos do Moreira Porto, essa palestra em Avaré, quem estiver assistindo, seja de escola, o ano letivo daqui a alguns dias está iniciando, né? Que até mesmo os professores venham conhecer, porque às vezes o professor, né, talvez não possa que assim muitos alunos venham conhecer, mas que o professor venha, vai ter a troca, vai passar um pouquinho do conhecimento de vocês, quem sabe até vocês possam ir em mais escolas, se apresentar, passar um pouquinho da vivência de vocês. Isso é muito importante, isso é muito rico, né? Assim, é algo... E para crianças e adolescentes, o quanto isso é legal, né? Nossa, eu estou conhecendo um francês, eu estou conhecendo... Então, é legal isso. O que era legal, que foi muito bacana na escola, que eles pediram, foi assim, deixa ele falar em francês. Aí ele falava em francês e eu traduzia. Então eles adoraram. Para ter esse contato, né? Ter o contato com o gringo, né? Com o francês. Sim. E para eles foi interessante de ver, né? Não é um filme, é ali na frente. É palpável, é justamente isso, Muitas vezes essa experiência vai induzi-los a aprender o francês ou outras línguas, né? E hoje, Seba, Pascoal, onde vocês estão na internet divulgando também a Casa Francesa? Sim, a gente tem a página no Instagram, que é o @Casa Francesa de Piraju. E isso é importante falar, fala aí. Casa Francesa de Piraju no Instagram, no Facebook também. As reservas são feitas pelo Booking. E diretamente no Instagram ou no Facebook você tem o link para as reservas, né, pelo Airbnb e Booking. E a empresa está sendo feita agora, então a gente já optou pelo contabilidade. Contábil. É isso. Imagina. Ele não é brasileiro, na verdade. Não, são palavras difíceis em português que muito brasileiro tem dificuldade, tá? É uma mentira total. O português é uma língua difícil também. Então a gente está desenvolvendo agora a empresa, vai criar o CNPJ finalmente, para poder inclusive entrar no aplicativo.
que se chama Destinos Inteligentes. Destinos Destinos Inteligentes. Já está tudo Inteligentes. pronto, né? Falta só o CNPJ já, em uma, 2 semanas já estaremos com o CNPJ. E conta uma coisinha pra gente, né? Vocês estão abertos desde o dia 17 de outubro, né? Quando receberam os primeiros hóspedes. Mas eu sei que vocês já receberam pessoas de vários lugares do mundo. Então conta um pouquinho pra gente sobre esses hóspedes que já vieram, que vocês estão recepcionando aqui em Piraju, né? Já Super legal. foi interessante que assim, a gente tem uma procura de estrangeiros, né? Americanos geralmente. O porquê eu não sei. Mas teve um que foi oficial, que a Juliane, marido, ela é brasileira americana e marido americano. Eles vieram, passaram aqui alguns dias conosco e foi interessante porque eu lembrei o quanto meu inglês está ruim, mas eu falo ainda. Mas foi assim, eu falava muito bem inglês, mas a questão de você não falar, você perde. Aí foi, o Pascal ele falou mais rápido do que eu, mas a gente recebeu esses americanos, foi muito interessante, eles descobriram, foram lá com as cachoeiras do Eriksen, foi bem interessante como experiência. A gente recebeu visita de franceses, essa semana a gente está recebendo franceses que chegam no sábado, amigos nossos, na verdade, primeira viagem internacional deles, Piraju. Que legal! Deixando da França para vir para Piraju. E é gostoso ter esse contato internacional, porque o estrangeiro, o francês em si falando, ele chega em Piraju, quando ele chega em Piraju, o olhar é incrível, porque é muita natureza, é muito verde, é absurdo. Muita água. Né? É um país tropical, muita água. E eu tenho certeza que no futuro breve a gente vai ter estrangeiros aqui visitando a cidade. De mostrar também que porque eu faço parte de um grupo, os franceses do Brasil, eles falam sobre os mesmos lugares. Paraty, Lençóis Maranhenses, Ilha Grande, Rio, Foz de Iguaçu e Piraju. E eu tenho esta vontade de dizer, mas você tem o interior é muito legal, você tem Morro de Gavião muito perto daqui, você tem a Guarda de Santa Bárbara, o interior muito perto do centro da cidade, você tem turismo que respeita o meio ambiente, você tem cicloturismo também, que para mim é muito uma vantagem muito grande para a cidade também. Você tem muitas coisas legais. Você tem a proximidade de São Paulo também. E nós podemos fazer juntos aqui um propósito interessante. O que me assustou um pouco quando eu cheguei aqui foi a falta de respeito da arquitetura da cidade, porque você tem eu estou apaixonado pela arquitetura e você tem lugares, você tem fazendas, você tem casas coloniais dentro da cidade que são destruídos, esses lugares são destruídos para fazer móveis modernos. E se Piraju se conversa a virar uma cidade americana completamente moderna, sem preocupação como a arquitetura, você vai perder uma vantagem muito, muito forte como Piraju. Piraju tem, como on dit, des diamants. Diamantes de arquitetura. E isso, exatamente. A família americana, eles faziam muitas coisas a pé. E eles falam, nossa, tem umas casas assim, parece coisa de novela do passado. As casas coloniais, que pra gente é muito comum, né? A gente eu gosto muito ainda, eu tiro foto, olho. Mas pro estrangeiro ou pro turista, de ver essas casas coloniais é muito rico. É surreal, né? E até vamos destacar sobre isso, né? Vocês compraram a casa, vocês ainda estavam na Europa quando vocês iniciaram a obra aqui, né? Como nós citamos no início da entrevista, mas apesar de toda a transformação que vocês fizeram na casa, vocês deixaram vários detalhes, né? Originais da casa, né? Sim, em respeito, na verdade, à arquitetura, né? De 1900, ela foi construída em 1975, essa casa. Até um amigo muito próximo, né? Do Dr. Vandercy, que era o proprietário da casa, ele veio aqui recentemente, o senhor Pedro. E a gente conversou bastante. Ele, inclusive, foi... A última foto com o Dr. Vandercy, quando eu morava aqui, foi com o Pedro. E eu mostrei para ele
as coisas que a gente manteve, né? Esse piso de taco, como chama, os lustres, os detalhes nas suítes, a gente deixou de propósito em respeito a quem desenhou tudo isso. E eu acho... Afinal, são 47 anos, né? Sim, e tem muita coisa que vai durar ainda Muito mais 400 anos. Os armários nos quartos são de maneira maciça. O taco. O taco, que foi, a gente fez toda uma restauração. A intenção é essa, foi de manter a origem, porque a gente foi muito com a cara da casa, a gente gostou, então a gente não poderia, jamais a gente iria destruir para reconstruir novamente. E esta casa tem a primeira vez quando nos visitamos, ela tem uma energia muito boa e quando nos descobrimos depois toda a história sobre o Dr. Van der Sea, eu entendi muitas coisas sobre a história desta casa e nós temos esta vontade de preservar esta boa energia, como a nossa energia, sem pretensão, e a energia das pessoas que nós recebemos aqui. E é muito importante de honrar isso, porque esta casa foi construída pela uma outra pessoa e nós respeitamos isso também, a arquitetura, a decisão, a família dele também. E, então nós fazemos mudanças ao mínimo somente para receber pessoas nós de um tivemos jeito mais que fácil. modernizar, querendo ou não, mudar a elétrica, a hidráulica, o telhado. São coisas que não tinha como. Foi necessário, por questão de estrutura, questão da idade da casa. Mas as pessoas passam na rua, veem que foi colocado só uma porta diferente, onde a garagem virou sala. Sim. Mas mantivemos a parede, que era de pedra, a porta principal da casa está ali ainda, que hoje é a suíte vermelha, e outras histórias que a gente encontra em cada cantinho da casa. E além de tudo isso, vocês também nessa parte da modernidade, nessa modernizada que vocês deram, desculpa, na casa, vocês têm toda uma preocupação também com o meio ambiente, né? Sim. É muito importante. A gente vendo hoje, por exemplo, o que está se passando na Europa, não sei se vocês estão informados da questão da energia. Sim. É um caos. Em função da guerra. Em função da guerra também. Então a gente pensou no meio ambiente. Então, por exemplo, a nossa energia a gente produz aqui mesmo. São 32 placas, né, de placas solares. E a gente produz bastante, então todo o excesso vai para a CPFL, a gente fica com crédito com eles durante 60 meses, então a gente está acumulando bastante. Ao mesmo tempo, às vezes a casa está cheia, a gente tem 10 ar-condicionados funcionando ao mesmo tempo, 8 frigobar, mais 2 geladeiras grandes, então a gente produz a nossa própria energia, isso é muito bacana. E a chuva também, nós guardamos a água da chuva, 2.000 litros com as cisternas. Olha a gente utiliza para o jardim, a gente usa para a piscina e por esse para lado, limpar as partes externas. As partes externas também são sempre utilizadas com essa água e é uma cisterna assim, muito interessante, a gente comprou no sul do Brasil e chama Tecnutri a empresa, muito interessante. A intenção é essa, de manter, de preservar para pensar num futuro, né, de maneira sustentável. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Seba, Pascal, na verdade o programa, nós que agradecemos vocês por terem escolhido Piraju, por terem investido em Piraju, vindo morar aqui, fazer este empreendimento, participar conosco naquele primeiro programa, abrir as portas não só para nós, mas para a comunidade. Você que nos acompanha no programa Altos Papos, procure se informar, venha visitar, você vai ficar encantado com a receptividade dos meninos, com o acolhimento, o aconchego de tudo isso, é maravilhoso. A energia mesmo da casa, como o Pascal falou, realmente. Nós estamos muito zen aqui, né? O sofá é maravilhoso, muito bom, nós estamos aqui conversando, né, Luiz? Não, a gente ficaria aqui mais horas vale a pena. Conhecendo um pouquinho mais da história deles, porque eu tenho certeza que, por mais que a gente possa se encontrar tantas vezes, vai ter sempre algo novo, uma troca nova, né? Sim. Então, muito obrigada realmente por terem escolhido Piraju, por amarem tanto a nossa cidade, que as pessoas possam
identificar esse amor que vocês têm por Piraju e aquelas que não tenham esse mesmo amor que possam começar a ter e enxergar como vocês enxergam, como nós enxergamos também, né, Alex? Sem Porque dúvida. realmente a gente tem que reconhecer e enaltecer tudo que a gente tem de bom. E o programa, né, só falar mais um pouquinho aqui, veja você que está nos assistindo, a importância de estudar, a importância de se preparar, né? A Casa Francesa, há poucos, o Sebai, o Pascoal nos dizia a receptividade de estrangeiros, de turistas de fora, né? Então, você que tem vontade de aprender outras línguas, de cursar turismo, trabalhar nessa área, procure, se especialize, estude, porque precisa de mão de obra qualificada. Tá joia? Uma ideia do programa é isso, é levar conhecimento, é levar coisas boas e tá aí uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas dizem, nós não temos oportunidade. A oportunidade está aí, né? Se prepare que a oportunidade aparece. Não é verdade? Sem dúvida. Com muita luta, com muito estudo, com muito suor, mas acontece. Sem dúvida. A gente queria muito agradecer a visita de vocês, tá? De fazer o programa, é sempre agradável estar com vocês, nosso segundo programa, e falar que realmente Piraju para a gente é um pequeno paraíso, que a gente quer que seja valorizado, quer que seja conhecido e visto por todo brasileiro, todo paulistano e até todo estrangeiro, todo francês, todo americano. É uma cidade que tem muito a contribuir para o turismo nacional. E fique à vontade de receber, de voltar aqui e de receber o convite. E nós estaremos com muita vontade de receber vocês como outros convites do programa Alto Papo. E fique à vontade de nos visitar também com muito prazer. Muito obrigada. A gente fica super feliz, né? São uns queridos, né, Alex? Realmente, assim, pessoas que chegaram há tão pouco tempo e com certeza cativou todo mundo. Quem não conhece, então, venha conhecer o Seba, o Pascoal e a Casa Francesa. A gente só para falar, a gente está aqui bem realmente na frente do Moreira Porto, na rua São Vicente de Paula, 480. No centro de Piraju, né? Piraju. Em breve vai ter uma placa, né, Seba? Vai, já. Tá preparando as aí. As pessoas chegam, não tem muita noção, mas é uma pousada. Tá joia. Para você que nos assistiu até agora, um grande abraço. Até o próximo programa. Você que assistiu, curta, compartilhe para que mais pessoas conheçam da Casa Francesa e tenham essa informação maravilhosa e venham conhecer. Um forte abraço, até o próximo programa.